A palavra que Deus me deu nesta tarde, que eu vou transmitir para vocês, falou muito comigo. E o Espírito Santo é aquele que primeiro comunica, aquele que vai ser o canal para depois comunicar você. E eu sei que nós vamos tirar lições preciosas aqui dessa história. Eu vou falar sobre a história do rei Davi e de Abigail, uma de suas esposas. Mas a gente vai aprender muito com essa história dessa mulher fabulosa, que a Bíblia chama de uma mulher amorosa e sábia. Então a gente tem que aprender mesmo a sermos cada vez mais sensatas, amorosas e sábias, para a gente vencer as circunstâncias opressoras, que foi o que ela conseguiu. Amém? Você quer estudar e se aprofundar na palavra de Deus nessa tarde? Amém. Então feche os seus olhos, vamos começar orando. Se você tiver alguma situação de opressão na sua vida, coloca diante de Deus agora, nesta tarde, porque Deus vai te libertar, te dar vitória, assim como fez com essa mulher que soube invocar o Senhor, soube buscar a sabedoria do alto, para que o Senhor desse vitória sobre a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio no poder de vida da Tua palavra. Senhor Deus, eu creio no poder de orientação, eu creio no poder de sabedoria, Senhor Deus, da Tua palavra, que nos ensina em todas as coisas e que nos traz, Senhor Deus, prosperidade, bom sucesso, Senhor Deus, em todas as situações da nossa vida. É por isso que eu te peço agora, nós te invocamos e te buscamos através da Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pôr a minha aguinha aqui, porque esses dias eu estou me livrando de uma tosse. E às vezes quando eu estou conversando vem aquela tosse chata. Esse tempo seco é horrível, né? Causa essas coisas. Gente, mas já fiz teste, não estou com Covid. Pode chegar bem pertinho de mim que não tem problema. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. Nós vamos estudar essa história, que é uma história muito emocionante, com o resultado de novela. Sabe aquela novela que tem esse final feliz? Não é só coisa de novela. Com o nosso Deus o final é sempre feliz. Amém? Gente, que horrível a gente ir num filme, né? Às vezes ir no cinema, ou sentar em frente da televisão, ficar lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, e o fim do filme é triste. É terrível, dá vontade de me matar. Fala, gente, por que eu gastei meu tempo? Porque a gente quer finais felizes, não é? Ninguém está aqui para ser masoquista e sofredor. A gente quer ter vida plena, e vida abundante, vida feliz. E é isso que nós temos no nosso Deus. Amém? E essa história da palavra de Deus é uma história de novela. É uma história com final feliz, bem próprio para nós nos inspirarmos nesse dia. Então é a história de uma mulher que chama Abigail. Mas eu quero começar essa história contando para vocês um pouco antes, né, desse momento onde essa trama começa, que é sobre o rei Davi. Antes dele se tornar rei, adolescente, ele foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel. Mas naquele tempo Saul era rei, mas ele tinha cometido muita desobediência à instrução de Deus, e Deus havia rejeitado Saul e pediu para que o profeta ungisse a Davi, já adolescente, jovenzinho. E a gente sabe que ele teve uma trajetória até que anos depois ele assumisse o trono no lugar de Saul. Mas o primeiro episódio que Davi aparece é quando ele vai visitar os seus irmãos que estão na guerra, e ali está Golias enfrentando o exército de Israel, e ele vence, ele aceita o desafio, luta com o gigante Golias e vence Golias. Quantas conhecem a história de Davi e Golias? Maioria. Um jovenzinho, baixinho, adolescente ainda, vence o grande gigante com quase 3 metros de altura.
E ali ele é destacado, vai morar com Saul, o rei. E ele tem toda uma trajetória, se torna um líder do exército de Saul. E como líder do exército de Saul, ele vence todas as batalhas. E quando eles chegavam da guerra, chegava Saul com Davi e os seus exércitos, e tinha uma canção que as mulheres cantavam quando eles chegavam. Saul venceu milhares, mas Davi 10 milhares. Ou seja, Davi estava acima do rei Saul, e a gente sabe então que o rei Saul começou a invejar Davi, o sucesso de Davi, achou que Davi queria o seu trono, e então começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir da corte do rei, e ficou no deserto, nas cavernas, fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E é nesse contexto, nesse momento, que Davi está correndo de Davi, lugares desertos, cavernas. Só que ele juntou para si, ele já tinha uma liderança tão forte, e as pessoas viam o favor de Deus em sua vida, que ele juntou um exército de 600 homens. Davi, fugindo de Davi, juntou 600 homens para estar com ele, para vocês verem a unção, né, a liderança que ele tinha. E ele então fazia o seguinte trabalho. Ele ajudava os fazendeiros, né, que colocavam seu gado para pastar, as suas ovelhas, o seu rebanho, ficavam ali ao léu no deserto ou nas campinas, e eles precisavam de proteção contra os saqueadores, os roubadores, contra as rapinas, né, os animais que vinham destruir também o rebanho, as ovelhas. E Davi, então, com seu exército, fazia essa ronda. E ele fez isso com os rebanhos de Nabal, um homem muito próspero que morava numa cidade chamada Carmelo. E ali, então, ele ficou protegendo os rebanhos. Quando chegou o tempo da tosquia, quando juntava-se as ovelhas, né, que elas estavam cheias de lã, fazia-se a tosquia para vender a lã das ovelhas. Então, naquele momento, Davi mandou 10 dos seus homens pedir o pagamento para Nabal, já que ele havia protegido todo o rebanho de Nabal e seus pastores. E Nabal, então, fica indignado e grita com aqueles moços: quem é esse Davi? Eu conheço muitos servos que fugiram dos seus senhores, estão por aí se achando alguma coisa. Eu nunca ouvi falar desse Davi. Eu não vou dar nada para vocês. Então esses moços vão até Davi, fazem o relato, e Davi fica indignado. Aí Davi fala: é assim? Então, meus queridos exército, meus soldados, vocês vão pegar a sua espada, porque eu já estou com a minha espada. 400 homens vão comigo, 200 vão ficar guardando a bagagem, né? Tudo aquilo que a gente tem. E nós vamos lá, matar Nabal, e vamos matar todos os homens que tiverem na casa de Nabal. Filhos, família e servos, todos os homens serão destruídos. Agora você imagina Nabal, a palavra de Deus descreve ele como um homem ríspido, um homem insensato, um homem tolo, um homem bruto, sem trato nas palavras. Casado com uma mulher que a Bíblia descreve como uma mulher amorosa, atenciosa, sábia. Imagina a situação daquela mulher, naquele convívio com esse homem bruto. Não devia ser fácil. Mas, naquele momento, estava em jogo a vida da sua casa. Não é? Nós vamos enfocar a vida desta mulher, Abigail, casada com esse homem, que era um tolo. Imagine, com tudo que ele tinha ali naquela prosperidade, custava reconhecer o trabalho que tinha sido digno e pagar o salário justo de Davi e de todo o seu exército? Não, mas ele era injusto e se recusou a pagar. Então trouxe para si o opróbrio, estava para ser destruído por Davi, porque você imagina Davi num exército de 400 homens. Um homem que já havia sido
chefe dos exércitos de Saul, que nunca tinha perdido uma batalha, ia exterminar todo mundo. E aí, nessa situação de opressão, pronta para perder a vida, para perder a sua família, provavelmente ela não seria morta, Abigail. Mas ela iria perder seu marido, iria perder provavelmente seus filhos, ia perder tudo. Ia ficar, não é, ao léu, porque uma viúva naquele tempo, ela ficava abandonada porque ela não tinha espaço no mercado de trabalho. Então é nesse momento, nessa situação opressora, que a gente vê uma mulher sábia agindo e que nos traz algumas lições. A primeira lição que Abigail traz é que a gente precisa avaliar bem as circunstâncias que nos envolvem. Quando nós estamos sentindo a opressão, não adianta você ficar com aquele sentimento, né, que muitas vezes vem de peso, de tristeza. Muitas vezes a própria opressão turva a nossa visão. Então é muito bom a gente buscar a Deus e pedir direção para que nós possamos discernir o que de fato está acontecendo. Sabe aquela coisa que quando você está envolta num problema, que você não sabe bem da onde vem, da onde vai, da onde veio o soco? O soco, digo assim, não o soco físico, mas aquele ataque maligno. Às vezes a gente recebe um ataque maligno, você fica até atordoado, você não sabe de onde veio, nem para onde você vai. Então, nesse momento, é muito bom a gente parar, respirar e avaliar toda a situação para que nós tenhamos uma visão clara do que está acontecendo. No caso de Abigail, ela é instruída, ela é avisada pelos servos do seu marido. E lá o texto em Abigail, em 1 Samuel 25, de 14 a 17, os servos de Nabal vai até ela e conta o que está acontecendo. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, esse disparatou com eles. Essa palavra é ele gritou, ele afrontou, né, com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial. Nabal é filho de Belial, é um homem maligno. E não há quem lhe possa falar. Aqui os seus servos já conheciam o seu senhor. A sua esposa conhecia o seu senhor, um homem maligno, um homem que não tinha nenhum trato. E ali ele foi injusto. E a morte estava à porta, pronta para assolar aquela casa. E ela então se colocou a par do que estava acontecendo. E nós precisamos nos colocar a par de qualquer situação opressora. Se você não consegue ver claramente, quando você estiver vivendo uma situação opressora, chame alguém que você reconheça, que tenha fé, que seja uma amiga, né, que uma mulher de fé, uma mulher espiritual para te ajudar nessas circunstâncias. Ouve o relato de alguém. Porque muitas vezes a gente está envolta na situação de tal forma que você vê às vezes maior do que é, às vezes menor do que é, porque tem muita gente inocente que não vê o perigo. O perigo está batendo na porta, né? E você não está vendo. Às vezes é uma situação onde que seu marido está quase caindo em adultério. Uma situação financeira que vocês estão quase indo à bancarrota. Não é? Alguma circunstância de trabalho onde alguém está se levantando contra você e você está inocente no assunto. Então, por isso que é muito bom você ter pessoas que te cercam, que sejam fiéis a você. Se cerque de pessoas que sejam pessoas espirituais, que possam te ajudar na caminhada, que possam te elucidar situações. Amém?
Aqui vocês, né, esse culto chama Juntas em Oração. Você está aqui para você ter alguém do seu lado para te ajudar em oração, numa circunstância de opressão. Porque Deus não está nas circunstâncias de opressão. Não está assim, Ele não está promovendo essas circunstâncias de opressão, mas Ele vai usar essas circunstâncias de opressão para te ensinar, mas para te livrar e dar vitória sobre essas circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Em Eclesiastes 7:25 diz assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Meus queridos, minhas queridas, a gente tem que se aplicar em conhecer. Você tem que ser intencional no conhecimento, no discernimento, a investigar. Não viva a vida ao léu como se você não estivesse, sabe, sujeita a uma guerra espiritual onde nós estamos inseridas o tempo todo. Não é que você vai andar por aí os seus dias com peso nas suas costas, não. Mas você vai andar com um olhar atento às questões. Buscando, investigando, tendo clareza dos momentos que você está vivendo. Apliquei-me a conhecer e a investigar. Aplique-se a conhecer e investigar. Eu não sei vocês, mas eu aplico a conhecer e a investigar o meu marido, o que ele está vivendo. Não tem senha do celular dele que eu não saiba. Estou brincando, não que eu desconfie dele, mas esse negócio de marido, não dá senha de celular para mulher, gente, abre o olho. E outras coisas mais, seu filho, sua filha, onde eles estão andando, o que eles estão fazendo. Aplique-se a investigar e a orar. Você sabe que isso é uma coisa muito séria. Não é que a gente é desconfiada. Você sabe que quando Deus fez Adão e Eva e os colocou no jardim, Ele deu 2 tarefas. Trabalhar, frutificar, né? Cultivar o jardim e guardar o jardim. Nós, como mulheres, a gente tem que fazer 2 coisas com a nossa família. Cultivar bons relacionamentos e uma casa sólida na rocha e guardar a nossa casa. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? E nessas circunstâncias, Abigail tomou a par do que estava acontecendo e, em segundo lugar, ela agiu com sabedoria. Em tempos de situação opressora, você tem que agir com sabedoria. Não adianta sair esbofeteando, dando tapa, dando tiro, que não vai resolver o problema. Não adianta agir na carne. Agir na carne só vai trazer mais destruição, mais opressão. Mas a gente tem que agir com sabedoria. O que a Abigail fez? Pegou e foi encontrar com Davi. Arrumou bastante presente e foi encontrar com Davi. Pediu desculpa para Davi e fez as pazes com ele, aliança com ele, até que ele foi demovido de querer matar a Nabal e todos os homens, né, da sua casa. E o texto está lá em 1 Samuel 25, 18 a 35. Abigail apazigua a Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim. Tá certo? Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Ela deixou Nabal de lado e tomou a situação para si, não é? Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles.
Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal é o seu nome. Nabal significa insensato. E a loucura está com ele. Porém, tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te, pois por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão de tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida seja atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então o meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar e te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Gente, olha que coisa, que sabedoria que essa mulher usou. Primeiro ela chegou e falou assim, se prostrou diante dele, levou presentes e assumiu a culpa. E pediu perdão. Ela falou, eu não vi os teus servos chegarem, meu marido é Nabal, e segundo o seu nome assim ele é insensato, mas me perdoe. E ela reconheceu nele. O Nabal disse assim, esse é um dos servos fugidos do seu senhor. Ela não, ela conhecia Davi. Ele fez que não conhecia. Davi era conhecido em todo Israel. E ela disse assim, o Senhor Davi, você tem guerreado as batalhas do Senhor. Um dia você assentará no trono de Israel, você será rei. Ela reconheceu a unção que estava sobre ele e o seu chamado. Olha que coisa linda, gente. Ela de fato ganhou o coração de Davi, demoveu Davi. E ela teve um argumento super sensato. Ela falou, Davi, se você for derramar esse sangue agora, ainda você vai carregar isso nas suas costas. Ou seja, uma mulher que buscou sabedoria e enfrentou a situação. Usou argumentos sábios, reconheceu o erro, assumiu a culpa, exaltou o outro, reconheceu a unção que estava sobre ele. E assim ela fez e demoveu Davi de fazer aquela matança. E livrou não só Nabal, como toda a sua casa. Isso é sabedoria. Você imagina uma mulher naquele tempo, não tinha instrução, mas ela tinha o Senhor, ela provavelmente era uma mulher temente a Deus. Ela já tinha ouvido falar de Davi, daquilo que Deus havia feito na vida dele, do chamado dele, e reconhecia isso. Nós, mulheres, temos que buscar a Deus em situações de dificuldade.
Busca sabedoria, busque a Deus, tem uma resposta, tem uma solução. Sabe, Deus tem constituído os nossos maridos líderes, mas muitas vezes Deus usa a gente para dar uma direção, para dar uma solução. Se bem que esse era um marido insensato, mas se você tem um marido sensato, um marido de Deus, ele vai assumir esse papel, mas muitas vezes Deus quer nos usar. Não só na família, mas no trabalho, onde você é plantada, porque você tem uma sabedoria especial vindo do alto céus. A sabedoria do Espírito Santo é aquele que te instrui na palavra, quando você estuda a palavra, e a palavra é aquela que vai enchendo o nosso coração, e quando você tem que agir, você sabe exatamente o que fazer. Não adianta sair por aí e dar resposta. Hoje está muito em moda, né? É bonito ser uma mulher, às vezes, barraqueira, escandalosa, né? Não é bonito ser feminina, não é bonito ter, como é que se diz, bom trato, feminilidade, delicadeza. O mundo não valoriza isso. Mas Deus valoriza isso, porque Deus nos fez assim. Amém? Não é para sair por aí fazendo barraco. Barraco é coisa de gente sem educação, sem instrução, sem sabedoria. Tenha sempre uma palavra salgada, uma palavra de direção. Não que a gente não erre às vezes, né? De vez em quando a gente tem que buscar bastante Espírito Santo para não entrar na carne, porque de vez em quando dá vontade de entrar na carne e às vezes a gente entra, né? Dá vontade de sair para ele, bofeteando. Mas só às vezes. A Mariana falou que é só às vezes. E a gente se contém, fala a verdade. Somos mulheres maravilhosas. A gente se contém, não é? Toma postura, se arruma e dá uma resposta sábia. Amém? Se você, olha, gente, vocês não são assim? Hã? Sim, ó. As princesas do Senhor, não é? Que tem uma palavra sempre branda. A palavra branda desvia o furor. Né? Quando alguém vier com você com aquela palavra que dá vontade de... Né? Como disse a pastora Marluce, falava assim, que crente tem que aprender a engolir rã com a perna aberta. Ou seja, não é fácil engolir rã com a perna aberta. Vocês imaginam a cena. Mas eu sempre lembro dela, de vez em quando eu tenho que engolir a rã com a perna aberta. Vocês não têm também? Oh, né? Mas olha, mais do que Jesus engoliu o rã com a perna aberta, sendo justo, tudo amor, engoliu, né? A infidelidade, a injustiça, e por amor a nós fez isso. Muitas vezes se a gente recebe, paga o bem, paga o mal com o bem, a gente ganha aquela pessoa, não é? Mas se você pagar o bem com o mal não se apartará da sua casa. Então a gente sempre tem que ter uma resposta abençoadora. Nós somos instrumentos de bênção. Ser tu uma bênção, minha querida. Ser uma bênção não é simplesmente ser abençoada, mas é poder ser abençoada a tal ponto que você possa abençoar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa do seu lado, para a querida irmã, diga assim: ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção, você que está aí nos assistindo, ser tu uma bênção. E em Provérbios, no versículo 4, de 6 a 9, fala que nós temos que estimar a sabedoria. A sabedoria é algo que a gente tem que valorizar e tem que buscar. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará.
Amém? Receba a coroa de glória. Então, numa situação opressora, em primeiro lugar, você tem que avaliar as circunstâncias que a envolvem. Em segundo lugar, você tem que agir com sabedoria. E em terceiro lugar, e último lugar, último conselho, enfrente a adversidade. Não tem como fugir dos problemas, é melhor enfrentá-los. Porque se você fugir deles, eles vão continuar lá. Pode se avolumar, mas se você enfrentar, você pode vencê-los. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela foi buscar Davi, convenceu Davi, Davi se demoveu daquelas circunstâncias e ela saiu livre. Mas o que foi que aconteceu? Deus é justo juiz. Aí ela voltou lá e foi falar com Nabal. Vamos ler lá, 1 Samuel 25, 36 a 38. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. Porque era, lembra, tosquia, todo mundo festejando, né? O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Oh. Gente, não vão dizer que eu estou falando para vocês. Horário para os maridos morrerem, hein? Ai, isso aqui é o seguinte. Ela foi, esperou passar o vinho, no dia seguinte ela falou. E aqui não dá para entender. Eu acho que ele deve ter ficado tão furioso que ele teve um infarto. Dizem os observadores, né, que analisam o texto, que ele provavelmente teve um infarto, porque endureceu o coração. Eu não sei se ele ficou nervoso com ela, o texto não diz, mas o fato é que ele em seguida teve um infarto. Se foi simplesmente uma resposta, né, a toda aquela circunstância, mas uma coisa Davi disse, o Senhor me defendeu. As palavras de Davi. Então Deus pode ter intervindo aí nessa situação, porque ele não respeitou a unção que estava sobre Davi. Mas depois de uns dias ele morreu. Agora o que a gente percebe é que aquela mulher encheu-se de coragem, gente. Numa situação dessa, ela podia ter ficado com medo dele, porque o marido desse, ele devia ser muito bruto. Não é? Mas ela assumiu o papel, o protagonismo dessa história. Uma mulher cheia de Deus. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, porque se nós não fizermos isso, se você não assumir a situação e procurar resolvê-la, não adianta jogar sujeira debaixo do tapete. Essa foi a resposta que Deus deu. A resposta que Deus deu foi trazer uma sentença, né, de juízo na vida daquele homem astuto e livrar Abigail daquela situação. Não é? Muitas vezes Deus faz isso nas nossas vidas. Não é que Deus deixa viúva, nada disso. Gente, vocês não vão pôr palavras na minha boca. Mas, o que acontece? Deus defende os fracos e oprimidos. Ah, minha querida. Deus defende. Deus também luta pela unção que está sobre vidas. É muito sério você ir contra alguém que foi ungido por Deus em determinada situação. Tenha temor, porque as pessoas hoje não têm temor. Elas enfrentam qualquer pessoa. Elas não têm, protocolo. A gente tem que honrar as pessoas que estão acima da gente. A gente tem que honrar aqueles que vieram antes. A gente tem que honrar os nossos pais. A gente tem que honrar os nossos líderes, os nossos guias espirituais. A gente tem que honrar nós como mulheres, os nossos maridos. Né? Hoje em dia a gente vê tanta propaganda que mulher
ridiculariza marido, bate boca com o marido. Isso é feio, isso não vem dos céus. Os céus, Deus, Ele nos ensina a honrar as pessoas que estão ao nosso lado. Muito mais ainda o nosso marido, com quem a gente decidiu dividir a vida, em que Deus colocou como líderes sobre as nossas vidas. Então a gente tem que ser pessoas de honra. E esse homem, ele entrou nesse abismo porque ele não entendeu isso, era um homem astuto. Mas essa mulher encheu-se de coragem, enfrentou a situação, foi lá, se expôs. Ela podia tanto ter sido morta por Davi, como ter sido morta pelo seu próprio marido, que era um homem violento provavelmente, mas Deus foi com ela e foi por ela. Amém? Se você está em uma situação opressora, seja na sua casa com alguém, seja no seu trabalho, em frente. Busque a sabedoria e haja para solucionar, sabe? Dê os passos que o Senhor te orientar. A gente sabe que nós não fomos nascidos para viver no deserto. O povo de Israel ficou no deserto 40 anos, mas quando chegou o tempo de tomar posse da terra prometida, de resolver os seus problemas, né, do deserto, Deus levantou Josué e disse: ser forte e corajoso. Josué 1,6, Deus diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais para frente Deus fala de novo: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Deus manda a gente ser forte e corajosa, não te mandei eu. Vá em frente, resolva a situação. Não é? Muitas vezes as coisas se avolumam. Outro dia a gente aconselhou um casal para se separar, uma surpresa para a gente. Como que vocês estão separando? Parecia tudo bem. Eles estavam em crise há 2 anos. E não falavam nada. Ou seja, nenhum dos dois tomaram posição para enfrentar a situação e resolver. Quando depois de tanto tempo não tinha mais o que fazer. Não conseguiram, né, buscar a solução. Então não adianta você postergar. Se você está vivendo alguma situação opressora, busque sabedoria e busque a ação de Deus na sua vida. Amém? E eu quero concluir essa palavra dizendo que Abigail teve o favor de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe o que aconteceu com ela? Depois que ela ficou viúva, Davi se impressionou tanto com aquela mulher forte, posicionada, que chamou ela e casou com ela. E logo em seguida, depois de um tempo, Davi se tornou rei, ou seja, esposa de uma mulher, esposa de um homem astuto, né? Nabal, insensato, passou a ser esposa do rei Davi. Amém? Promoção. Porque Deus, eu vou dizer uma coisa para você concluindo essa palavra. O que Deus tem para nós é isso. A opressão vem de Satanás, porque Satanás é aquele que está ao derredor, procurando tragar a quem possa, a quem ele possa, não é? A quem abre brechas. Ou ele coloca circunstâncias adversas na nossa vida para nos sucumbir. Mas Deus é aquele que, se você buscar, vai te dar direção e sabedoria para que você saia daquela situação de opressão e viva o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus, é isso que você espera? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Se você estiver vivendo alguma situação de opressão na sua vida, seja no relacionamento conjugal, seja em algum relacionamento familiar com seus filhos, com algum outro parente, se é uma opressão no seu trabalho, se é uma opressão no seu negócio,
se é nas relações, né, às vezes ministerial, na sua igreja, Satanás, ele quer nos destruir, nos dividir, nos derrotar, mas Deus é aquele que tem a resposta para as nossas vidas. Se você que está aqui me ouvindo agora, Deus tem vitória para você. Deus quer quebrar o laço maligno de divisão, de destruição, de separação e trazer a bom termo todos os relacionamentos, porque Deus é aquele que tem vida em abundância, que tem plenitude para as nossas vidas, que saia toda a opressão do inferno sobre nós, que saia das nossas vidas toda a insensatez. Senhor Deus, dá-nos um espírito de sabedoria, que nós possamos estimar a sabedoria, amar a sabedoria, buscá-la no Senhor Jesus Cristo, buscá-la na sua palavra, para que nós possamos edificar a nossa casa, uma casa firme, uma casa forte, para que possamos ser prósperas em todos os nossos empreendimentos, todos os nossos chamados. Senhor Deus, que possamos viver a vitória do Senhor. Senhor Deus, nós recebemos do Senhor essa palavra, por isso agora derruba, Senhor Deus, toda a artimanha do inferno contra as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e nos dá vitória no Senhor, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu não estou nem conseguindo falar muito alto, porque eu fico engasgada aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, orar pelas pessoas que queiram entregar sua vida para Deus. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, eu não sei. Ainda não tenha entregue sua vida para Deus, para Jesus. Pedido para que Ele tome a direção, né, dos seus dias, dos seus atos. E você quer fazer isso agora. E eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer fazer essa entrega? Levante a mão que eu quero ver. E se você quiser fazer essa entrega, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não fez essa entrega e quer fazer nessa tarde? Tem alguém aqui? Não se acanhe, porque esse é o tempo da decisão. Não tenha medo, porque Deus é o Pai de amor. E Jesus Cristo é aquele que morreu por mim e por você, para que você tivesse uma vida plena, para que você buscasse a sabedoria dos céus e pudesse recebê-lo. Ele é aquele que faz a ponte entre nós e o Senhor. Se você ainda não fez essa entrega, a hora é agora. E eu quero orar por você. Tem alguém que queira fazer essa entrega? Levante a mão. Não tem ninguém aqui. Talvez você já tenha tomado esse posicionamento. Você que está assistindo aí online, se você ainda não fez essa entrega, entregue agora a sua vida ao Senhor. Vamos orar juntas, amém? Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, a Jesus Cristo, aquele que morreu por mim na cruz. Senhor Deus, perdoa os meus pecados e quebra todo o meu envolvimento com as trevas. Dirige o meu caminho. Eu quero viver para o Senhor, guardado pelo Teu Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.